Sejam bem-vindos ao programa Apontamentos da Semana. Nesta emissão iremos refletir sobre a rebelião no grande conflito de acordo com a visão de Paulo. A escritora estadunidense Ellen White afirmou que por causa do pecado, não só o homem, mas a própria terra ficaram sob o controle do maligno e deviam ser restaurados pelo plano de redenção. Tudo o que tinha sido perdido pelo primeiro Adão seria restaurado pelo segundo. Como? O que é que Paulo diz a respeito? Para nos ajudar a compreender este tema, contaremos uma vez mais com a preciosa colaboração do pastor Ilídio. Desde já agradeço a sua presença, mas como é nosso hábito, iremos iniciar com uma oração. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, agradecemos-te uma vez mais o privilégio que tu nos concedes de abrirmos a tua palavra, podermos compreender um pouquinho mais dos teus desígnios acerca da história da salvação. Cada um de nós estamos envolvidos neste grande conflito e precisamos do teu auxílio, precisamos da tua revelação para poder tomar decisões sábias. Por isso invocamos a tua presença para que a explanação deste tema seja clarividente para todos aqueles que entrarem em contacto com o mesmo. Pedimos uma bênção muito especial para todos os telespectadores, para cada um de nós aqui no estúdio. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos todas estas bênçãos. Amém. Pastor Ilídio, a ideia do mal ou de um anjo rebelde atualmente não cabem na matriz de uma sociedade sofisticada e intelectual. Será que era esta também a perspectiva e a visão do apóstolo Paulo acerca do mesmo? Recordo-me até uma certa ocasião que um estudante de teologia afirmava que o diabo nem sequer existe. A grande conquista de Lúcifer ou de Satanás, se quisermos, para ser o acusador dos irmãos, a grande conquista dele, a última e a mais bem conseguida, se assim se poderá dizer, é fazer crer com que ele não exista. E ele conseguiu, de certa maneira, isso. Porque se nós fizermos uma sondagem mínima à sociedade, ao cidadão, pronto, Satanás não sabe o que é, Lúcifer não é muito conhecido, o diabo toda a gente sabe, não é? Ou é apenas uma criatura pitoresca, tradicional? Qual é a fisionomia do diabo? O diabo sim, tem uns chifres não sei que tamanho, a cor é vermelha, uma cauda. Tem talvez um aspecto como eu assim, que sou um diabinho também, tem uma cauda tipo que termina em seta, tem um tridente na mão e tem uns pezinhos em forma de, tanto fendida como fosse uma cabra. Muito bem. Ora, se eu for Satanás, eu, Lúcifer, não é? Quando eu aparecer, ninguém, porque a imagem mental que as pessoas têm no vulgar, não é? E a igreja quase que assina por baixo, não é assim? Portanto, Satanás tem aquela configuração. Quando eu aparecer, eu é que sou o verdadeiro Satanás, não é? Eu sou tido por amigo e tudo, por mais alguma coisa, recebido até com honras de Estado e tudo mais, e com toda a amizade, quando no fundo sou eu. Mas a imagem mental que eles têm é aquela. E essa é a grande conquista de Satanás, é conquistar, fazer crer que ele não existe. E a própria igreja, curiosamente, a igreja clássica e tradicional, assina por baixo. Portanto, não há possessões demoníacas, embora haja uns certos ditos exorcismos, não é? Mas o que há são pequenas paranoias, são pequenos bipolarismos, são pequenos desvios mentais de ordem vária clínica que eu desconheço, não é? Mas Satanás nem pensar. Essa coisa das possessões demoníacas, biblicamente falando, isso, enfim, quem é que acredita nisso? E só aquelas mentes um bocado básicas como o simples cristão, não é? Que são gente naif e acredita nisso. E essa é a grande conquista de Satanás. Ora, porque pelo menos nas sociedades ditas ocidentais, em que a matriz cartesiana, racional, prevalece, não é? Ditas intelectuais. E o problema é que a própria igreja, que devia estar muito para lá, não é? Ao contrário, assina por baixo. Por baixo. Uma igreja como uma igreja, por exemplo, a igreja ser, por exemplo, evolucionista, não é? O suposto Paulo, claramente nos seus escritos, faz uma percepção e um retrato do que é o diabo e do que é o mal, não é? Porque se o mal não existe, não é? Por ausência, o mal, ele não existe realmente como existe sem existir, não é? E existe que nós temos os seus efeitos, mas o mal em si, ele é a ausência do bem. Assim como, repito, as trevas, esta dicotomia trevas e luz. Porque não se mede trevas, mede-se luz, não é assim? É que não falta de luz, porque ao menor centelha de luz as trevas se dissipam. Ao menor, não é? Se fosse uma entidade,
pronto, eu resisto mas não, não é por acaso que na antiga Suméria, e não só, o Sol, não é? Este astro brilhante, dito gerador de luz, de calor e de vida, era o rei dos astros, não é? Portanto, e ser considerado este Deus Shamash, o Deus da justiça, porque quando há sol, há luz, não há trevas, logo não há nada escondido, não há nada a esconder, não é? E daí ser... Então, se o bem tem origem em Deus, o mal terá que ter origem noutra entidade, não necessariamente Deus, porque Deus não provém nem o bem nem o mal. O problema era justificar o mal, daí ter-se inventado, se é que se pode ter dito, não é? Quase descobri a roda, há um demiurgo qualquer, que é um Deus menor, que ele era imperfeito, não é? E de vez em quando erra, e lá temos o mal. Em Romanos capítulo 5, versículos 12 a 21, o apóstolo Paulo faz um paralelismo entre Adão e Jesus, considerando Jesus mesmo o segundo Adão. Estamos a falar do quadro do grande conflito. Como é que se pode fazer esta análise teológica? Paralelismo é que podemos estabelecer? Nós podemos abordar essa questão de diversas formas, não é? Se estivéssemos numa aula, pronto, com mais tempo, diríamos algumas coisas a esse propósito. Mas sabemos, por exemplo, que o médico amado Lucas, e o apóstolo Paulo diz, quer na sua carta aos Colossenses, quer em particular na Timóteo, diz que este médico amado Lucas esteve comigo. E é evidente como ele conhece o professor e ele vai, de certa maneira, fazer um decalque das lições do professor. E se nós olharmos no Evangelho de Lucas, logo no início, quando ele descreve a pessoa de Jesus, estou a ler Lucas no capítulo 3, no verso 21, verso 23, o que é que vemos aqui? Vemos que Lucas, ao falar de Jesus, fala, no verso 23, fala no batismo de Jesus. Lucas 3, 23. Portanto, ele é o único a fazer isto. Coloca o batismo de Jesus, logo assim no verso 23, 21, o batismo de Jesus, verso 23, a genealogia de Jesus, e no capítulo 4, verso 1, as tentações de Jesus. Portanto, batismo, genealogia e tentação. E o que é que mostra aqui no verso 23? Portanto, capítulo 3, verso 23, diz aqui, e o mesmo Jesus, como por ali circulava, na tradição oral, cuidava de ser filho de José. E agora, por sua vez, ordem decrescente, e José de Eli, e Eli filho deste, e o outro filho do outro, até na ordem decrescente. Ao ponto, quando ele chega no verso 37, Lameque, por sua vez, era filho de Metusalá, Metusalá era filho de Enoque, Enoque de Jared, Jared de Meleel de Cainã, Cainã era filho de Enós, por ordem decrescente, não é? Enós de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Jesus era filho de José e o Adão, filho de Deus, não é? Este duplo Adão, que é nem mais nem menos o reflexo, o eco da teologia paulina, o primeiro e o segundo Adão. O primeiro é feito alma vivente, não é? Ele diz isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 50, e o segundo Adão é feito espírito vivificante. Ora, o que é interessante é que aquele que vem diretamente em folha, no vinho em folha, segundo Lucas, das mãos de Deus, vai cair. Segundo o canto da sereia de Lúcifer, não é? De Satanás. E ao passo que Jesus, que era filho de José, segundo se dizia, vai sair vencedor. E a tragédia é a mesma, aliás, o engodo é o mesmo, o vento, o Deus vento. A fruta era agradável à vista, o problema não é a fruta, o problema é desobedecer a Deus. E Jesus, por isso é que aparece aqui as tentações, não é? Se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães e come. Se tu és. Portanto, Satanás não perde tempo nem comigo, nem consigo, nem com nenhum ser humano, ter a veleidade, apesar de termos muita fome, vamos fazer aqui qualquer coisa para transformar isto em pães. Ele sabe por aí, ele é vencido à partida, que não há nada em nós que demonstre que... Jesus Cristo herdou a natureza de Adão antes da queda ou depois da queda? Essa é aquela questão que as opiniões se dividem, não é? Porque Adão não tinha qualquer propensão ao pecado. Jesus, quando, entre parênteses, nasce nesta terra, não é? Não quer dizer que tivesse propensão ao pecado, mas aprendeu a ser obediente, como o autor da Carta aos Hebreus nos diz em diversos lugares, em 2 capítulos, aliás, no capítulo 8, no capítulo 13, em que Jesus, apesar de ser filho, aprendeu a obediência a. E é isso que faz
De uma forma simples, toda a diferença entre um e o outro Adão. Então quer dizer que se ele tivesse herdado a natureza depois de Adão, teria propensão ao pecado e dessa forma necessitaria um Salvador, como qualquer outro ser humano. Isso tem que ser analisado com muito mais cuidado e com mais cautela, porque se Jesus não tem qualquer propensão ao pecado, de certa maneira, por isso é que tem que ser, é muito difícil ver aí como direi, a fronteira entre uma coisa e outra, não é? Porque se Jesus viesse um ser totalmente neutro e isento, ele nunca seria, de certa maneira, o meu protótipo, se quisermos, o meu exemplo. Podia ser tentado, obviamente. Porque eu vou ser tentado, não é? Muito bem, mas ele não tem qualquer propensão, o que é que serve? Não é? É como nesta imagética, não é? O homem tem uma alma imortal, não é o que dizem? Toda a filosofia e a Igreja vai atrás, não é? Como corolário. O homem tem qualquer coisa de imortal. Ora, o bom Deus, não é? O bom Deus não pode anular a alma do Ilírio Carvalho. Não pode, porque eu sou imortal. Ora, o mal, a Bíblia diz que o mal desaparecerá para todo o sempre, não é? Malaquias 1, capítulo 4, versos 1 e 2. Desaparecerá para todo o sempre. A maldição não se levantará 2 vezes sobre a terra, não é? Mas se eu sou imortal por natureza, não é? O bom Deus não me pode destruir, porque a palavra imortal quer dizer isso mesmo, não é? Estão a ver? Portanto, ou a Bíblia tem razão, ou o raciocínio humano, este aspecto cartesiano do ser humano, de cada um de nós, temos razão. Das duas, uma, não pode haver duas razões ali, não é? O mal terá que ser erradicado para todo sempre. Mas, se temos alguma coisa, repito, alguma coisa que ele é, por natureza, que não desaparece, não sei como é que Deus irá fazer, não é? Porque o mal terá que ser coeterno com o bem. E é qualquer coisa que não está bem. Ou damos ouvidos à ciência humana, dita, como Paulo diz, a falsamente chamada ciência, ou damos ouvidos àquilo que Deus diz. Não é? Agora, viver com as duas coisas em simultâneo... Então, neste sentido, o segundo Adão conseguiu resistir no apetite, onde o primeiro falhou, com as circunstâncias de ter um corpo já condicionado pelos efeitos do pecado, que é a velhice, que é o sofrimento, que Porque Satanás iria, permitam-me, iria refilar com Deus. Como é que eu posso exercer sobre o teu filho se ele à partida é imune? Como é que é difícil? Alguém que é imune, na nossa linguagem, como é que vamos tentar alguém que é imune à tentação que estamos a fazer? Como? Não faz sentido nenhum. Ele ia refilar com Deus. Enfim, permitam-me refilar com Deus. Tu dás-me um ser, não é? Que à partida é invencível. Portanto, isso não é justo. Tens que me dar um ser que seja este sujeito. Embora naturalmente não tenha propensão ao pecado, como nós dizemos, naturalmente, não é? Naturalmente, daí tal coisa do dito pecado original, não é? Não tenho nada em mim que me puxa ao pecado, mas se certos cordelinhos forem puxados, aí somos capazes de lá chegar. Não é? Uma coisa é ser, e é preciso que entendamos, uma coisa é ser imune a, outra coisa é não ter propensão a, mas se necessário for, se há algum contexto de julgar próprio para, então temos aí um terreno fértil para. É tudo uma questão de cedência. E essa vitória do segundo Adão permitiu a que ele fosse o novo príncipe deste mundo. Não o diabo, mas passou a ser novamente Adão, ou o segundo Adão, Cristo. Por isso é que Jesus na cruz vence Satanás. Vence de direito, mas não de facto. Ainda de facto. Direito que está vencido, está assegurada a vitória e tudo aquilo que nele crer, mas ainda Satanás está aqui até a determinada altura. Portanto, ainda de facto, é como se diz não sei, enfim, não é a minha área de saber, mas é como se diz na linguagem jurídica, não é? É dada a sentença, você vai ter com a transcrição de direito, mas ela só vai ser de facto daqui a uma semana, ou uns dias, ou não de imediato. Não é? Muito bem. Vivendo na cultura greco-romana, como é que o apóstolo Paulo via a função da Igreja? Que a determinado momento chegou a comparar sendo o templo do Deus vivo. Qual era o objetivo da Igreja, da Eclésia? Nós, quando lemos o texto, não é? Às vezes é bom saber um pouquinho das línguas originais, não é por nada, nem se há quaisquer dúvida, a própria filologia ajuda-nos a desenterrar algumas coisas e a pôr-nos ao claro alguma coisa sobre isso.
Neste caso, Paulo diz diversas vezes, na carta aos Coríntios, no capítulo 3 e no capítulo 6, onde diz, vós somos o templo de Deus. E o Espírito de Deus habita em cada um de nós. Só que ele aí há duas palavrinhas para dizer templo, que é a palavra hieros, da hierarquia, não é? E a palavra naos. Hieros é o templo, 4 paredes. Jesus esteve no templo e disse, dai-me tantos dias e eu destruirei este templo. Não é? E estavam no templo a orar. E outra coisa, Paulo não usa este hieros, mas usa a palavra naos, que é na mente do judeu, portanto, do israelita, quer dizer o lugar santíssimo, onde só, naquele tempo, somente o sumo sacerdote lá entrava uma vez por ano, no dia das expiações. Ora, ele está a dizer que não há fronteiras para nós, diretamente o Espírito Santo habita em cada um de vós. E esse lugar é o Santo dos Santos, onde está exatamente o Shekinah de Deus, a presença física de Deus aí. Não é? E quem destruir esse setor, obviamente que Deus destruirá. Por isso é que nós somos instruídos, o que é evidente, a ter alguns cuidados connosco. O próprio corpo. Não é? Que não devemos fazer isto, podemos fazer isto, aquilo e aquilo, tudo, não é? Mas nem tudo convém, não é? Porque ninguém gosta de habitar, grosso modo, numa casa suja ou numa casa desmazelada. Exatamente. As doenças autoimunes permitem que uma parte do corpo ataque outra parte, podendo inclusive trazer a morte. Que visão é que Paulo tinha sobre a Igreja como o corpo em si e as funções de reciprocidade em funcionamento em rede? Olhemos para a mão. Isto é um mistério. As duas mãos, porque elas estão ao contrário uma da outra. Como se faz, eu não sei. Não é? Ao contrário uma da outra. Não é? E os dedos são todos diferentes. E todos eles têm a sua função, que eu não sei qual é. A medicina dirá, não sei o quê, não é? Ora, os membros da Igreja, todos eles têm a sua função, porque Deus deu dons aos membros que constituem a Igreja. Esse corpo que compõe-se o corpo de Cristo. Como vemos aí, por exemplo, na carta aos Efésios, no capítulo 4. Deus deu dons à Igreja, e diz ele claramente, para aperfeiçoamento dos santos. E a palavrinha que lá está, que é traduzida em português por aperfeiçoamento dos santos, creio que para aí para o verso 6. Apenas uma parte na anatomia, há pouco tempo, a ciência médica descobriu que as amígdalas, e assim como o apêndice, têm também as suas funções. Mas essa, como não me meti, é a minha área, mas é interessante perceber que mesmo as coisinhas que nós consideramos significantes têm a sua função. São diferentes, mas todos têm uma função. Uma função. Porque agarra melhor, ou porque se ajusta melhor, ou porque, enfim, ouçamos quem sabe, e ficamos extasiados por ouvir, isto é para aquilo, para acolá, não é? Não é por acaso que este dedo dizem que é o dedo anular. Porque os gregos, os romanos antigos pensavam que aqui passavam artérias que iam diretamente ao coração. É só por isso, não é? Pensavam eles, não é? Pronto, hoje certamente não tem nada a ver, mas é a razão pela qual, não é? Portanto, estes são diferentes, e a palavrinha, como dizia, que é para aperfeiçoamento dos santos, penso que Efésios 4, verso 6, por aí, ou 7. Efésios 6. Aperfeiçoamento dos santos, o que a palavra que lá está é a palavra remendar, como alguém o pescador, não é? E daí conheço eu, sou de Peniche, não é? Os pescadores, quando a rede da pesca se rasgava no mar, quando os pescadores traziam a rede para cima, era necessário arranjar as redes, não é? E o que lá está é consertar as redes estragadas, o que o tradutor traduziu por aperfeiçoamento dos santos. Ora, somos todos diferentes, Deus deu dons para. E é nesta disformidade, se quisermos, que há a uniformidade. Ora, e aqui é a mesma coisa. Quando um membro sofre, quando nós estamos doentes, a febre não é uma doença, como sabemos, isso a gente sabe, não é? Indicia qualquer coisa que não está bem. Então vamos ao mecânico do nosso carro, não é? Da nossa máquina, e então o doutor vai dizer, você está doente porque o seu baço está dilatado por não sei de quê, sei lá quantos, não é? Ora, se o baço está dilatado, portanto, todo o nosso eu está mal disposto. Enfim, não tem coisa para nada, tem uma apatia total. Sofre um membro, sofre todos. É interessante que há um detalhe que os órgãos não funcionam separados do corpo. Exatamente. Só quando estão ligados em rede, não é? É um todo. Uma última questão em 20 segundos. A teoria da imortalidade da alma é compatível
com a teoria da ressurreição nas epístolas paulinas? Senão não faz sentido nenhum, não é? Se eu sou imortal, para que eu quero a ressurreição? Não é? Pronto. Agora, se juntarmos o aspecto religioso e o aspecto pseudocientífico, não é? Ou filosófico, como dizia há pouquinho, não é? Um dos dois está errado. Qual deles? Prefiro ficar com a palavra de Deus. Okay. Apesar da cultura helénica apresentar a teoria da imortalidade da alma, a cultura bíblica, através das epístolas de Paulo, em nenhum momento apresenta esta teoria. Ao contrário, se não há ressurreição, vem a nossa fé. Cristo não morreu e aqueles que morreram em Cristo, que dormem em Cristo, estão perdidos. É o que Paulo diz na sua carta aos Coríntios, capítulo 15. Obrigado, Pastor Ilídio, mais uma vez. Enquanto perdurar a tragédia do pecado ou do grande conflito, o sofrimento continuará a ser uma experiência universal, lembrando ao ser humano que algo está profundamente errado na nossa relação com Deus. Como a dor é um sintoma de uma disfunção orgânica, o sofrimento é o sintoma de uma desordem na vida moral. Abolir o sofrimento sem extinguir o pecado seria tão inconsequente como abolir a dor física sem corrigir a doença da qual ela é uma manifestação. Apesar desta realidade, Cristo venceu a última fronteira, a morte. A esperança da ressurreição é uma fonte profunda de conforto para a Igreja e para todo o crente, enquanto realizamos a viagem da vida. Vestir a armadura de Deus, tornar-nos-á vencedores. Na próxima semana refletiremos sobre a atuação de Pedro no grande conflito. Está convidado para o próximo encontro. Promete, não falte, até lá.